Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus. Daniel 2, a partir do verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Estamos em Daniel 2:20. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Podeis assentar. A seu tempo nós iremos entender o contexto dessas palavras aqui ditas pelo profeta Daniel. Mas o nosso tema aqui inspira as primeiras reflexões sobre a soberania de Deus e a história. Um mundo sem Deus é um mundo absurdo, é um mundo desprovido de sentido. Uma das características nossas, como seres humanos, é que nós buscamos o sentido para as coisas. Quando lemos um livro e parece que não estamos entendendo, nós não partimos do pressuposto que o escritor falou de modo ilógico, mas que deve ter um sentido que não estamos captando e diligenciamos todo o esforço para entender. Quando um arqueólogo encontra os resquícios de algum artefato, ele faz todo o esforço para, pela imaginação, reconstruir o que falta e saber para que era dado uso àquilo ali. Porque nós somos seres que buscam o sentido das coisas. E pelo argumento chamado argumento Kalam, que é um argumento da causalidade, os antigos inferiam como certa a existência de Deus. Porque o que este argumento dizia era que tudo que é contingente, ou seja, tudo que teve princípio, e que portanto poderia não ter existido, tem que ter uma causa que justifique a sua existência. Tudo que é contingente teve começo, tudo que é contingente poderia não ser. Logo, deve ter havido uma causa que o fez surgir e aparecer. E se nós regredirmos nessas causas, nós precisaremos no final de uma causa que não seja algo contingente, mas necessário. Uma causa que não teve começo, que ninguém lhe deu ponto de partida, que ela não existe casualmente, mas existe necessariamente. E aí nós chegamos em Deus. Há uma associação desse argumento com um princípio lógico, que é o princípio da razão suficiente. Tudo que existe deve ter uma razão suficiente para existir, para ser daquela forma. Quando nós perguntamos pela causa, o que causou isso, que é uma pergunta imediata que fazemos diante de qualquer fenômeno,
nós estamos à procura de uma razão suficiente que justifique aquilo. Essa razão suficiente precisa ter de maneira suficiente pelo menos aquilo que está na coisa causada. Para que alguma coisa tenha sido aquecida e aumentado a temperatura, tem que ter vindo de outra que possuía uma temperatura elevada ou do próprio fogo. Nós vamos atrás de uma causa para o contingente e vamos atrás de uma razão suficiente. Na verdade, é isso que faz da ciência, que procura as causas, um saber racional. É disso que se gloriam os cientistas, de serem pessoas racionais, porque vão à procura das causas, da razão suficiente para alguma coisa. Mas se neste mundo tudo é insuficiente de alguma maneira, é preciso que haja uma causa absolutamente suficiente, infinitamente dotada de todos os recursos para fazer com que todas essas coisas existam e sejam como são. Quando o cientista para na regressão e abandona a ideia de uma causa necessária, como fazem os cientistas ateus, quando eles apenas apelam para causas contingentes que regressam ao infinito ou param arbitrariamente num momento como um Big Bang que eles não sabem explicar que aconteceu e deu surgimento a tudo, nesse momento eles estão abandonando a racionalidade. Não estão dando uma explicação com uma razão suficiente. E de repente esse cientista que se gloria tanto de ser racional, ele não percebe que sua ciência, no final, lá atrás, onde ele não encontra uma causa necessária, ela tornou-se completamente ilógica, e o mundo que ele procurava entender tornou-se um mundo completamente absurdo e desprovido de sentido. Maximamente, eles querem dizer que não há sentido na história, não há providência divina. Os pós-modernos dizem que não há sentido moral nos nossos atos, não existe o certo e o errado, senão aquilo que nós arbitrariamente elegemos como certo e errado. Não é à toa que vivemos num mundo em que pessoas têm depressão, inúmeros problemas identitários, porque é um mundo no qual os ideólogos que defendem a ausência de sentido prosperam nos espaços acadêmicos e intelectuais, quebrando todos os paradigmas que poderiam trazer um ancoradouro, um porto seguro, um lugar a partir do qual as outras possam ter sentido. E eles veem a história dessa maneira. A história não possui sentido. De fato, se não houver alguma coisa para além da história, para além do mundo, nada tem sentido, nem a própria história. Todos os acontecimentos são casuais, acidentais, não existe nenhum norte, nenhum roteiro, nenhum desfecho, nenhuma perspectiva. Mas nós cremos, irmãos, que a história tem um soberano sobre ela, o mesmo que criou os céus e terra. Esse Deus criou o mundo pela palavra, por Jesus Cristo, que é o Verbo. E através da palavra, o mundo recebeu ordem, recebeu leis, recebeu estruturas que nossa racionalidade alcança. E, portanto, Deus é aquele que está antes de todas as coisas. O pensamento grego, tão evocado, porque de lá vieram os filósofos, termina também na irracionalidade, porque eles defendem que a matéria é eterna, os deuses tiveram início, pelo menos no pensamento popular, tirando o pensamento filosófico, a matéria seria eterna, e essa parte mesmo para os filósofos, as divindades personalizadas tiveram tempo para o seu surgimento. Se Deus estiver dentro do tempo, Ele está conosco dentro dos que pode acontecer e não acontecer. Se Ele está dentro do movimento, Ele também está dentro de expectativas que poderiam ser frustradas.
Nós temos algumas teologias que põem Deus dentro do tempo, o colocam dentro da história como nós, de maneira que a história ou o tempo estariam acima do próprio Deus. A teologia relacional, por exemplo, defende isso, baseada na teologia do processo, que diz que Deus é uma divindade em processo dentro do mundo. Alguns são panteístas, dizem que Deus é o mesmo que a natureza e o mundo. Outros dizem, segundo o que se chama de paneteísmo, que Deus é a alma do mundo, não é a coisa material, mas é o ânimos do mundo, mas Ele está aqui dentro, limitado ao circuito do tempo. Se isso for verdade, essa divindade não pode trazer sentido a nada. Mas o nosso Deus não está no tempo. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Ele diz, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Do nada, pela sua palavra, Ele fez as coisas virem a existir. Ele é o Deus que vivifica os mortos, diz Paulo aos Romanos, e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, para que elas apareçam. Quando Deus fala a Moisés se revelando, Ele diz, eu sou o que sou. Alguns traduzem assim, eu sou aquele que é. Deus, portanto, não é um Deus do futuro que ainda vai desenvolver. Ele não é um serei. Ele não é um Deus que ficou para trás. Ele não é um eu fui. Ele diz, eu sou. Ele diz a Moisés, diz a Faraó que o eu sou te enviou. Diz ao povo de Israel que o eu sou te enviou. Há uma passagem em que Deus diz, eu sou aquele que é, presente, o que era e o que há de vir, ou seja, Ele concentra no presente o que é passado e o que é futuro. Todo o tempo está patente aos seus olhos, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus criou o tempo, Deus criou o movimento, assim como criou todas as coisas. E Ele não abandonou o mundo que criou como os deístas imaginavam. Os deístas eram aqueles que diziam que Deus fez o mundo, colocou leis no mundo, deu corda no relógio e foi-se embora. E agora o mundo funciona segundo apenas leis naturais, não há milagres, não há nada sobrenatural. E a história segundo o que os homens vão fazer dela, e os homens controlam o seu desfecho e Deus está fora. Nós cremos, irmãos, no Deus que é o Senhor da história. Paulo diz a Timóteo que Jesus Cristo é o Rei dos séculos. Ele reina sobre a história, Ele reina sobre os acontecimentos. Ele tem a palavra final. Ele está no controle de tudo. Quando nós lemos o Gênesis, nós vemos, irmãos, como o Gênesis se mostra plausível. Nossa fé em Deus, fé no Deus que está acima de tudo e de todos, que controla a história, não é uma fé cega, é uma fé baseada em elementos de convicção. Nós, quando lemos o Gênesis, que é um dos livros da Bíblia, o livro da autorrevelação de Deus, nós vemos, por exemplo, que Deus criou a mulher a partir do homem. Naquele tempo eles não sabiam sobre os cromossomos sexuais. A mulher é XX, o homem é XY. Note, a mulher poderia vir do homem, era só duplicar o X do homem. Mas o homem não poderia vir da mulher, ela não tem o Y para dar. E a Bíblia vai exatamente com toda a logicidade. Quando diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, serão ambos uma só carne, veja a profundidade dessa afirmação. O nosso aparelho digestivo é independente, o meu e o seu, cada um funciona de per si, cada um funciona de maneira autônoma. Mas o aparelho sexual não. Ele se completa como duas peças de quebra-cabeça que se encaixam, do homem e da mulher. Então, no casamento, na medida em que eles vão gerar filhos, vai haver a junção de um e outro, no que reporta-se ao aparelho reprodutor, para que haja um aparelho completo. Então a Bíblia diz, e os dois serão uma só carne. É interessante, irmãos, que no Gênesis,
nós lemos acerca da queda. É interessante que os evolucionistas dizem como Deus pode ter criado este mundo com tantos desequilíbrios. Eles, ao mesmo tempo que se mostram fascinantes enquanto cientistas com as leis da natureza, migram para outra observação imediatamente para poder tirar a ideia de Deus, alegando os desequilíbrios que a natureza tem. Mas nós temos uma explicação para isso: a queda do homem. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. O pecado do homem teve efeitos cósmicos. Agora a grande questão é essa: a ordem que há no mundo é muito maior do que qualquer dessas desordens que eles observam. A ordem é mais firme para sustentar um Criador. Seria mais fácil explicar o que há de desordem do que o que há de ordem. E nós temos pela Bíblia uma explicação da desordem em a queda. Lá em Romanos, Paulo diz que a natureza, a criação, geme, aguardando a ressurreição, a adoção de filhos que nós vamos receber, aguardando o momento em que haverá novos céus e nova terra, e ela está assim sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou, por causa do homem que caiu no princípio. Tem gente que diz: se Deus é um Deus bom como vocês falam, por que há tanta maldade no mundo? Isso não é problema para mim. Deus fez o homem reto, mas ele procurou inovações. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez tudo bom, como diz no Gênesis. Mas o homem caiu, o homem pecou. E a Bíblia diz que sua natureza se corrompeu, e ela usa as palavras mais fortes possíveis, que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. A Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O salmista Davi disse: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia tem algo que explica até os erros dos crentes, porque eles ainda estão sujeitos a tentações por essa natureza pecaminosa. Quando alguém alega que dentro da cristandade houve coisas absurdas como cruzada e inquisição, de fato, o homem é tão corrupto que é o que a Bíblia ensina: ele é capaz de pegar as melhores coisas e deturpá-las. O mal dos homens não pode ser atribuído a Deus, mas ao caminho que o homem escolheu no princípio. Carro com placa NRU 3D77, irmãos, que está ocupando alguma coisa. Então, voltando aqui ao que nós estávamos dizendo, os males que nós vemos, as coisas que nós assistimos, tão grotescas, não me levam a desconfiar da existência de Deus, me levam a confiar no relato bíblico. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que a Bíblia diz. Isso daí é problema, é para Rousseau, que diz que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Se ele é bom, quem criou a sociedade que o corrompeu? Isso é problema para o marxista, que diz que o homem é bom, mas o problema são as estruturas de dominação. E quem criou as estruturas de dominação, se não foi o próprio homem? Dizem que quando houver o desaparecimento da propriedade privada e desaparecer o Estado, os homens tornar-se-ão bons. Mas eles dizem que esse Estado existia também no princípio, e que de alguma maneira o homem saiu dele. E quem garantiria que o homem não iria sair de novo? E se o homem que foi capaz de sair desse estado, o bom que eles imaginam, por que quereria restabelecê-lo? Problema é para quem fala dessa pretensa bondade humana, mas para nós, o que está acontecendo aí é plenamente explicável, segundo a cosmovisão cristã. Dizem que a revista Times, uma vez, mandou uma mensagem para Chesterton, para ele responder, e a mensagem era mais ou menos assim: o que é que há de errado em todos esses problemas? Por que todas essas coisas existem? O que é que há de errado no mundo? Aí Chesterton respondeu: eu.
Nós é que somos o problema do mundo. Nós é que somos seres caídos. E portanto, meus amados irmãos, mais uma vez, aquilo que vemos na Bíblia dá explicação a tudo. C.S. Lewis dizia que cria no cristianismo como ele acreditava no sol. Porque através do sol, ainda que para o sol ele não estivesse olhando, ele poderia ver todo o resto. Na escuridão nada poderia ser visto. E a sua convicção era de que o cristianismo dava plausibilidade, explicação convincente para tudo, resposta para os problemas que o homem tem. Então nós vemos lá mais uma vez a alusão à queda e aos efeitos no campo moral. Agora a grande questão é essa: aqueles que dizem que se Deus existisse não haveria tanto mal como há, de onde eles tiraram o conceito de bem e de mal? Se Deus não existe o bem nem o mal. Mas se eles estão identificando o mal, presumem o bem, e qual seria a fonte do bem? De onde eles tiraram essa ideia? Portanto, mais uma vez, nós vemos que eles é que ficam encurralados pelo problema que eles levantam. E C.S. Lewis dizia uma coisa: de fato, se eu observar a natureza ao redor de mim pelos efeitos da queda, eu não vou conseguir, pelo menos, concluir que Deus seja bom. Vou concluir que Ele existe pela ordem do mundo, mas vou me perguntar por que razão existe inundações aqui, seca ali. Ele disse: mas ainda que isso possa me confundir externamente, eu tenho uma lei moral escrita dentro de mim, que me ensina a me compadecer daquele que está sofrendo numa inundação ou numa seca, para ajudá-lo. Então este mundo deve estar assim por uma causa que precisa ser explicada. No caso, a entrada do pecado no mundo gerou isso tudo. Mas Deus que me criou é bom, porque Ele colocou uma carta de amor no meu coração. Ele colocou a lei moral no meu coração. Ele me dotou de consciência para eu me inquietar com o sofrimento do outro, para eu socorrê-lo. E Paulo diz em Romanos que há uma lei escrita no nosso coração que dá testemunho daquele que é legislador e juiz. Por que existem línguas diferentes? A Bíblia tem explicação para isso. É curioso até que existe uma pesquisa, os meus amigos da TDI, quando palestram, falam muito nisso, que dizem que através da investigação do DNA, uma pessoa que nem tinha compromisso cristão, vendo pelo exame das informações ancestrais, chegou à ideia da Eva mitocondrial, de que todos nós viemos de uma mulher e, portanto, de um casal. Isso está de acordo com o que Paulo disse aos atenienses: de um só sangue, de um só casal. Deus fez todos os povos. Nós, meus irmãos, vemos que a Bíblia tem uma explicação para a diferenciação das línguas lá na Torre de Babel. Nós vemos que a Bíblia tem uma explicação para coisas que os de fora, não sabendo disso, querem explicar como sendo algo que ocorreu em milhões e milhões de anos. A fossilização, outras mudanças que aconteceram, que eles entendem que isso os leva a concluir que a Terra tem muito mais tempo do que se imagina, e eles usam isso para poder criar o tempo necessário para aquilo que eles chamam de seleção natural, para ter trazido o homem à existência. Mas isso que eles explicam como decorrente de muito tempo, poderia ser explicado como tendo acontecido num tempo bem menor, se eles admitissem a ocorrência do dilúvio que a Bíblia fala. Mas o dilúvio que a Bíblia fala, meus irmãos, é testemunhado pelos povos antigos, não só pelos hebreus, não somente pelos povos asiáticos do Oriente Médio, mas também por povos africanos, povos da América do Sul, índios daqui, que falavam na ocorrência do dilúvio. Era algo tão difundido que Pedro fala que aqueles que ignoram o dilúvio o fazem voluntariamente, porque deveriam saber. Diz o seguinte, Pedro, lá na sua segunda epístola, capítulo de número 3, ele fala dos blasfemos, a partir do versículo 3, onde ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências,
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Note o que ele diz agora: eles voluntariamente, então era um conhecimento público, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ele fala, eles ignoram isso, porque isso está em todas as culturas, em registro histórico, e os modos de as culturas registrarem isso é fantasioso demais para ser crível, mas a maneira que a Bíblia o registra é plenamente crível e é verdadeiro. Nós percebemos no Gênesis que Deus falou sobre como seriam os descendentes, os povos descendentes dos filhos de Noé. Há uma profecia de longo alcance, falando dos que iriam vir dos filhos de Noé. E quando nós lemos e comparamos com os povos que estão agora, nós vemos como tudo isso se cumpriu cabalmente. Nós sabemos que Abraão gerou Isaac, Isaac teve Jacó e Esaú, mas Abraão também gerou Ismael, e de Ismael vieram os povos árabes, e há uma profecia na Bíblia sobre como seriam os povos vindos de Ismael, que seriam como jumento selvagem, um povo guerreiro, forte, e a descrição assenta exatamente com o que nós estamos vendo. Inclusive a animosidade entre Ismael e Isaac explica muito bem essa animosidade ainda existente entre árabes e judeus. Nós vemos que Jacó, no final do Gênesis, ele fala sobre cada um dos seus filhos e do que viria a partir de cada um deles. Tudo se cumpriu com exatidão, maximamente o que ele fala de Judá, concernente a Cristo, que viria dessa tribo. Do cetro que ela teria, dela viria o rei. Tudo cumprido exatamente como está na Bíblia. Deus escolheu Abraão e lhe prometeu que dele viria uma grande nação, e que essa nação perduraria e permaneceria. E nós temos o registro da sobrevivência da nação de Israel, um milagre por si mesmo. Nenhuma outra nação daquela época conseguiu se manter com unidade como a nação de Israel. Ela se mantém unida por causa desta promessa que foi feita a Abraão. Não perde a sua identidade. Filisteus, amonitas, moabitas desapareceram. O povo de Israel ainda está aí. E inclusive, como profetizou Isaías, de volta na sua terra. O que mais pode explicar, irmãos, a confiabilidade histórica da Bíblia, do ponto de vista histórico, do controle de Deus sobre a história, porque Deus é que inspirou os autores da Bíblia, os autores da palavra de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, em Romanos 9 e 11, falando exatamente de coisas futuras, que a recusa de Israel deu surgimento ao surgimento da igreja, deu oportunidade ao surgimento da igreja, e que no futuro, novamente o povo de Israel se voltará para Deus. Nós vemos ali alguém se arriscando a dizer como vai acontecer, como vai ser a história. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, Deus desafiando os pagãos, para que os seus deuses, como ele o fazia, seus falsos deuses, anunciassem o porvir. Isaías capítulo 41, a partir do verso 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas.
Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Deus, portanto, irmãos, é o Criador de tudo, é o Senhor da história, é aquele que é capaz de dotar a história de sentido. Interessante que filósofos como Kant se inquietaram muito com a busca do sentido. Kant dizia: essa lei moral está dentro de mim, é um imperativo categórico que estabelece os deveres. Não faria sentido a ordem moral que eu vejo no meu coração se eu não postulasse a existência de Deus para julgar no porvir, porque aqui os maus estão prosperando, os justos estão padecendo. É preciso que haja alguém que no final traga ordem aos acontecimentos. Deve existir Deus para que a ordem moral faça sentido. Ele dizia: a alma deve ser imortal, porque neste mundo a justiça não é consumada. É preciso que a alma sobreviva para julgamento futuro. E ele, mesmo querendo apenas achar Deus pela razão humana, fez essas postulações do juízo, da imortalidade da alma, da existência de Deus, para que a moralidade tivesse algum sentido. Lá no livro do Apocalipse, nós encontramos um livro mencionado, que está fechado, lacrado com selos. Aquele livro representa a história humana. E ninguém é digno, ou aparece como digno, de abrir o livro. João chora, porque isso significaria que a história manter-se-ia na obscuridade, lacrada, sem sentido. Mas então ele é confortado quando lhe é dito que existe um que é digno de abrir o livro e desatar os selos. O leão da tribo de Judá, que foi morto, mas venceu. Jesus é aquele que abre o livro da história, é aquele que dá o sentido da história. Meus irmãos, nós temos uma coisa muito confortadora, é que nós temos no final do livro a vitória do Cordeiro. Nós sabemos o capítulo final dessa novela. Em meio a tantas lutas, dificuldades, balbúrdias, tumultos, nós sabemos como termina: o Cordeiro vencerá. Nós podemos ler a última página na Bíblia. Deus tem o controle da história. Aqui, no livro de Daniel, nós temos uma situação interessante. Daniel, junto com alguns de seus amigos, foram levados à Babilônia cativos. A razão por que foram levados é porque eram pessoas de boa aparência e inteligentes. Diz aí Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Daniel foi levado porque tinha boa aparência, ele como seus amigos, porque era uma pessoa bem dotada nos estudos. E ali no palácio ele receberia ainda mais conhecimento. Ele conheceria as letras, ele conheceria a língua dos caldeus. Portanto, era como se ele estivesse entrando numa universidade, em parte por mérito, em parte por uma coisa não merecida, que era a sua mera aparência. E quando ele estava ali no palácio, foi ordenado como ele deveria ser alimentado. Aliás, antes disso, o nome de Daniel foi mudado de seus amigos. Os seus nomes faziam alusões ao Deus de Israel, mas agora eles receberiam nomes que fariam alusão àquilo que era da cultura dos caldeus, a divindades dos caldeus.
O objetivo aqui de Nabucodonosor era exatamente de eles se desvincularem de sua identidade originária, como pessoas pertencentes ao povo de Deus. É o que nós vemos hoje, uma pressão para que nós renunciemos à nossa identidade cristã. Aqui há uma tentativa de engenharia social, para que aquelas pessoas esquecessem tudo que foram, o que eram, e passassem a ser outra coisa. É o que vemos em muitas universidades. As pessoas entram e lá o professor diz: agora esqueça tudo que você aprendeu, o que seu pai ensinou, o que lhe disseram. Lá você vai ter uma nova identidade, vai ser refeito. É interessante que estas coisas estavam em Babel desde o começo. A Babilônia veio de Babel, onde estava lá a Torre de Babel. Veja o que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo de número 11, sobre a Torre de Babel, como eles decidiram erigi-la. Gênesis 11, versículo de número 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Gênesis 11, 4. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, eles queriam ali construir uma cidade, não serem espalhados, queriam uma unidade totalitária, todos seriam diluídos no conjunto, naquele estado, não haveria identidade pessoal, mas eles construiriam um nome só. Vamos ficar aqui e construir um nome comum. Ninguém vai valer pela sua identidade pessoal, pelo seu nome particular, mas por este nome que nós vamos construir. E note, é a ideia de que não há sentido. Nós não temos uma identidade dada por Deus, nós vamos construir nossa própria identidade, nós vamos construir o nome. Nós sabemos como essa história termina, eles foram espalhados, seus idiomas confundidos, mas nós temos uma história diferente, foi a de Abraão. Abraão não construiu um nome, recebeu de Deus um novo nome. Era Abrão e foi chamado de Abraão. E meus amados irmãos, ele teve uma promessa a que se agarrou. Ele não viu em vida o seu cumprimento. Ele saiu de onde estava, da terra dos caldeus, e peregrinou na terra que Deus disse que daria aos seus descendentes. Lá ele viveu nômade, andando para aqui e para acolá, em tendas. Mas a Bíblia diz que Abraão não se sentiu frustrado, embora sua família fosse herdar, seus descendentes, melhor dizendo, fossem herdar aquela terra. Diz lá na carta aos Hebreus 11, que ele estava obedecendo a Deus, esperando uma pátria melhor, a pátria celestial, o céu. O céu. Um homem que recebeu uma identidade de Deus. E aqui mais uma vez nós vemos na terra dos caldeus, aquelas pessoas querendo tirar de Daniel a sua identidade, de seus amigos a sua identidade. Mas nós vemos, irmãos, que por mais que eles tenham mudado o nome de Daniel, Daniel continuou se chamando de Daniel. Afinal de contas, quem escreveu esse livro foi Daniel. E ele menciona o seu nome. Nós o vemos até mencionar o nome dos seus amigos, em Daniel 12, 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Aqui estão seus nomes originários, que Daniel relata. Não o nome que vieram a receber, de Sedraque, Mesaque, Abdenego. Nós, portanto, percebemos, irmãos, que entre eles mantiveram firme a sua identidade, eles não perderam. Mas aí Nabucodonosor diz: eu quero que eles comam da minha mesa. É a sedução do maligno. Se você ficar com a gente, você vai ter oportunidades, vai comer bem. O povo de vocês está lá sofrendo no cativeiro, mas vocês são inteligentes, vieram aqui para a faculdade da Babilônia. Vocês aqui vão poder comer bem, se enturmarem com a gente. Esqueçam de quem vocês eram. E vocês aqui vão sentar na mesa, vão comer das iguarias do rei. Vão ter oportunidade de bolsas, vão ganhar isso, vão ganhar aquilo, vão poder ser isso, vão poder ser aquilo na vida. Mas Daniel resistiu com os seus amigos.
É interessante observar, irmãos, o seguinte: nós temos várias possibilidades, talvez todas elas se cumulem, para explicar por que Daniel não quis participar das iguarias do rei. Uma delas é a seguinte: nós sabemos que os judeus tinham aquela classificação de alimentos que eram considerados puros e outros considerados impuros. A gente vê a sabedoria de Deus agora, irmãos. Por que essa distinção dos alimentos? Porque o momento de comer, de cear, é um momento coletivo e de comunhão. E Deus sabia da fragilidade do seu povo no Velho Testamento, antes que chegasse a dispensação da graça, os recursos maiores para uma vida santificada. E eles terem uma forma de se alimentar diferente e os mantinha em vigilância. Por quê? Porque eles já não iriam se misturar com outros povos, porque eles não iam comer as mesmas coisas que os outros povos comiam. Eles eram treinados para sentir um certo nojo de certos alimentos e uma aceitação apenas de outros. E assim eles nunca seriam absorvidos totalmente por uma cultura estranha, porque mesmo lá eles iam ter que se alimentar diferente, preservariam sua cultura. Que estratégia maravilhosa é essa de Deus para guardar o seu povo. Era uma forma de, mesmo estando cativos num lugar, eles se manterem separados. Nós vamos comer diferente. Mas também muitos dos alimentos que vinham à mesa de Nabucodonosor poderiam ser alimentos oferecidos a deuses. E aí Daniel poderia estar normalizando a idolatria se comesse lá. Bem, eu não estou adorando essa divindade que eles adoram, mas estou comendo o que eles oferecem. Com o passar do tempo eu vou começar a achar tudo isso normal. Então Daniel bateu o pé e chegou para o chefe dos eunucos e disse: olha, nós não vamos comer, nós não queremos comer, traz para a gente só água e legumes. E o chefe dos eunucos disse o seguinte: mas vocês têm que manter a boa aparência, vieram para cá porque tem boa aparência, ficarem tristes, magros, eu vou ser punido. Daniel disse: faz o teste, por 10 dias nos dá legumes e água, e depois comprova. E assim fez o chefe dos eunucos, e eles estavam mais robustos do que os demais. Deus honra aquele que é fiel, irmãos. Deus honra aquele que é fiel. E Daniel foi fiel. E Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho, inclusive, ele perpassa em suas decorrências e consequências todo o livro do profeta Daniel. Nabucodonosor vai ter um sonho sobre uma imagem dele próprio, que tem materiais diversos em cada parte do corpo: ouro, prata, cobre, ferro, ferro e barro. Essa visão que ele tem, essa visão que Nabucodonosor tem, é sobre os 4 impérios mundiais. O Império Babilônico, que era o que já estava a existir. Depois viria o Império Medo-Persa, depois o Império Macedônio ou grego, e depois viria o Império Romano. E por fim, o Império Romano restaurado, aquele da grande tribulação, aquele do qual virá o anticristo. Aqui Nabucodonosor vê com beleza esses 4 impérios. Depois vai haver uma outra visão, que não é de Nabucodonosor, mas essa outra visão terá esses 4 impérios representados como monstros assustadores. Na visão de Nabucodonosor, ele viu da perspectiva dele, por isso que ele viu com beleza, de materiais de grande valor, cada império. Mas depois, quando eles são vistos em outra visão, como monstros, como seres esquisitos, ali mostra-se como Deus enxerga todos esses impérios mundiais. É interessante como a Bíblia, irmãos, fala da história da perspectiva de Israel. Por que se destacam esses 4 impérios? Porque Israel foi dominado pela Babilônia, teve autorização para voltar à sua terra os que foram levados cativos pelo Império Medo-Persa. Depois veio o Império grego da Macedônia, que cometeu
abominações no templo, lá em Jerusalém. Depois vieram os romanos, e depois a nação é dispersada, e está-se ainda a esperar o reino futuro romano restaurado, que está já a se compor para o momento da grande tribulação. O referencial é o povo de Israel. Esses impérios são mencionados porque a nação de Israel está relacionada a ele. Deus enxerga a história a partir de suas promessas, a partir de seu povo, a partir de seu plano. Os historiadores têm critérios para dividir a história. Em Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga, eles têm critérios para fazer as suas divisões, baseadas em suas próprias especulações. Mas a Bíblia tem a sua própria maneira de desenvolver a história, de pensar a história, e pensa a partir do desenrolado plano de Deus, pensa a partir da nação de Israel. É interessante, irmãos, que muitos católicos conservadores hoje, eles se gloriam da sua grande instituição, do catolicismo romano, como uma instituição poderosa, secular, que atravessou séculos, fundou universidades, possuía tribunais, grandes doutores. Tem evangélicos aí de baixa estima, que quando veem tudo isso mencionado, caem no canto da sereia e tem alguma vontade de ir para Roma, de seguir esse caminho para lá, por causa de todo esse enaltecimento da grandeza do catolicismo. É curioso que esses católicos conservadores que estão falando de tudo isso não estão muito simpáticos ao Papa existente, que na verdade está demolindo tudo, toda a tradição romanista, está pondo tudo abaixo. Antes de você se balançar com todo esse legado cultural que eles alegam, olhe para quem está encabeçando a instituição. Mas a grande questão é essa, irmãos. A nação de Israel seria o povo de Deus, por exemplo, no Velho Testamento. Se nós formos procurar o plano de Deus nela, em grande parte dos momentos, o plano de Deus não estava na nação como um todo, em sua grande tradição. Pelo contrário, ela estava corrompida, oferecendo sacrifício aos ídolos, com reis os mais terríveis. Nós vamos encontrar a continuidade da preservação no plano de Deus, é com remanescentes, é com profetas que são mortos, que são perseguidos, é com poucos profetas, não com a grande nação no seu conjunto. Nesse tempo aqui de Daniel, nós vamos encontrar Daniel e seus amigos no meio de uma nação que por causa de sua idolatria foi devastada. Então, quando formos procurar a preservação da mensagem legítima do Evangelho, não nos encantemos com uma grande instituição poderosa, com universidades, mas olhemos para aqueles que por essa instituição estavam sendo levados à fogueira, porque estavam como os profetas se levantando contra ela, pregando a verdade, chamando-a ao arrependimento. Eu não quero me sentir continuador dessa grande instituição poderosa ancestral. Eu quero me sentir continuador daqueles que derramaram sangue nas arenas romanas, nas fogueiras da Inquisição, nos calabouços da Inquisição. É desses que eu quero me sentir continuador. Deus olha para a história do ponto de vista de Israel. Por que eu mencionei o catolicismo aqui? Porque o catolicismo, ele se gloria do que fez dentro da história. Nós construímos as universidades, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Como se a história girasse em torno da igreja romana e de suas conquistas. Mas, meus amados irmãos, nossa confiança não está em nada que esteja dentro da história, está naquele que está fora da história, que está dentro dela, porque enche tudo e todas as coisas, mas a transcende. Nossa confiança está em Deus.
Enquanto durante a reforma do século XVI, estava lá a igreja romana falando de sua tradição, ninguém pode romper com a tradição, ninguém pode romper com a tradição. Estavam lá os protestantes falando da soberania de Deus. Deus tem preservado um povo. Deus usou John Wycliffe antes de nós, usou John Hus antes de nós, usou os valdenses. Deus está no comando. Não é se gloriar de uma conquista monumental dentro da história, é se gloriar de estar do lado daquele que é o Senhor da história. Eu disse noutra oportunidade aqui em um culto que um certo estudioso disse que os protestantes do século XVI tinham nervos de aço e estrutura psíquica para serem heróis. Na época eu ressaltei principalmente isso como um efeito da doutrina da justificação pela fé. Uma vez que eles estavam convictos de que pela fé em Jesus Cristo, sem mediação de igreja, santo, sem necessidade de purgatório, mas unicamente pelo sangue de Jesus, eles estavam reconciliados com Deus. Eles celebravam com Paulo em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que nos justifica, quem nos condenará? Foi Jesus que morreu, antes quem ressuscitou, está à destra do Pai, e intercede por nós. Essa convicção, se Deus me aceita, quem é o imperador? Se Deus me aceita, quem é o rei? Se Deus me aceita, quem é o Papa? Dava a eles esta força, mas também a crença na soberania de Deus. Há distinções entre eles, em alguns pontos. Calvino cria na soberania de uma forma mais exaustiva, como se fosse cada detalhe. Lutero não cria exatamente assim, principalmente depois de seus diálogos com Melanchthon. Mas havia uma crença na soberania de Deus. Os anabatistas preferem dizer que tudo está sob a vontade de Deus. Há homens que pecam, eles não estão fazendo a vontade de Deus, estão transgredindo. Há pessoas que estão fazendo coisas que são deliberadamente contra a vontade de Deus, mas Deus ainda está no controle dos acontecimentos. Deus ainda está contendo o mal em certos limites. Deus está gerenciando, as coisas estão sob a sua vontade, no controle da sua vontade. Essa crença na soberania de Deus era a força daqueles homens. Porque o que se alegava contra eles era exatamente isso. Como é que vocês vão contra uma tradição imemorial? Alegava-se alguma coisa dentro da história para trazer a eles o temor, mas eles olhavam para alguém fora da história. Esse é o Evangelho, essa é a verdade. Deus está no comando. Isso dava uma força, uma capacidade de agir. Confiando que Deus estava no comando, eles criam que Deus queria fazer alguma coisa preciosa naquele momento, e o fez. E essa convicção relacionada à soberania de Deus lhes dava a força. Aqui então, nós vamos ver acerca desse sonho que Nabucodonosor teve. É interessante, irmãos, que a Bíblia diz em Daniel 2, o seguinte, no versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, o sonho que ele havia tido esquecera. Se não me fizerdes saber o sonho, está dizendo lá os seus sábios da Babilônia, e a sua interpretação sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-mo o sonho e sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me um sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Vejam só, os críticos da Bíblia, eles questionam
a antecedência dos profetas aos eventos, exatamente porque eles não conseguem acreditar que eles podem ter sido tão exatos e as coisas terem acontecido de modo tão correspondente às suas profecias. No livro do profeta Isaías, ele fala do rei Ciro, que viria para, de certa maneira, possibilitar que a nação reconstruísse Jerusalém. Como Ciro nem sequer tinha nascido na época do profeta Isaías, foram muitos anos antes que Isaías disse isso, eles criaram a teoria de que o livro de Isaías tem duas partes, uma foi escrita por Isaías, outra por alguém que colocou lá. Qual o fundamento para isso? A dificuldade deles de acreditar. E tem uns que dizem, não, Daniel, esse livro de Daniel foi escrito depois dos acontecimentos, foi escrito por volta do século II a.C. Foi escrito já na época, talvez, dos Macabeus. Não foi escrito no tempo que se coloca aqui. Mas, meus amados irmãos, essa teoria não funciona. Os manuscritos do Mar Morto encontraram cópias do livro do profeta Daniel, e esses manuscritos são quase da mesma época que essas pessoas supõem que o livro de Daniel tenha sido escrito. Mas para que esses manuscritos estivessem lá, é preciso que eles já tivessem sido reconhecidos como canônicos, cópias tivessem sido feitas e esse grupo lá tivesse guardado. Isso requereria muito mais tempo para trás. E, portanto, o livro é muito mais antigo. Mas nós temos aqui uma coisa interessante. É que nós vemos que Nabucodonosor está tendo uma desconfiança dos seus sábios, que é semelhante à desconfiança que essas pessoas têm da autenticidade temporal do livro do profeta Daniel. Nabucodonosor tem o sonho, acorda e diz, eu quero saber o que é que eu sonhei, porque eu me esqueci. E quero saber qual é o sentido. Aí os seus sábios dizem assim, se tu nos disseres qual é o sonho, a gente interpreta. Nabucodonosor disse, eu sei o que é que vocês querem. Vocês querem que eu diga que vocês vão falar palavras mentirosas, da interpretação que vocês querem. Se vocês têm sabedoria mesmo para interpretar esse sonho, vocês também têm sabedoria para saber que sonho foi o que eu tive. Ou seja, depois que vocês sabem dos fatos, é muito fácil dizer qualquer coisa. Eu quero saber se vocês sabem antes de eu também saber. Note, se esse livro tivesse sido escrito depois dos fatos e mentirosamente atribuído a um momento anterior, então o próprio livro estaria trazendo na boca de Nabucodonosor um tipo de argumento contra o livro. Não seria muito comum uma pessoa fazer isso, escrever no texto do próprio livro aquilo que poderia ser usado contra ela amanhã. E então, aquelas pessoas ficaram desesperadas. Elas disseram, só Deus pode saber de uma coisa dessa. Daniel 2:10 diz assim, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo. Porque o assunto que o rei requer é difícil, ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Nessa hora aqui, esses homens mostraram que não acreditavam nos seus deuses. Eles disseram, nós não sabemos, só os deuses sabem, e os deuses não moram com a gente, estão longe lá. Os deuses aí era só faz de conta. Não trazia a revelação, não interferia, não vinha para dizer. E aí, estas pessoas apelaram a Daniel. O rei Ciro disse que ia matar todo mundo se eles não dissessem. E eles procuraram Daniel. É interessante, irmãos, estes homens não gostavam de Daniel. Lá na frente, mais adiante, são outros companheiros de Daniel, sábios do mundo pagão, que vão fazer com que ele chegue à cova dos leões, fazem um plano contra ele. Estes homens aqui eram caldeus, mas na hora do aperto foram para Daniel. Mantenha a sua fidelidade, meu irmão, que na hora do aperto o incrédulo que zomba de você vai chegar para você e pedir socorro. Mantenha a sua fidelidade,
porque na hora H é um crente que eles vão procurar. E a Bíblia diz o seguinte, que Daniel, quando soube, pediu um prazo ao rei, o rei deu um prazo, e Daniel chegou para os seus amigos e disse: vamos orar. Veja aí a partir do 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Ele foi lá e pediu oração. Vamos orar para Deus revelar, vamos orar para Deus trazer a revelação. E então, irmãos, Deus revelou a Daniel. É o que nós lemos aqui a partir do versículo 19, foi como eu comecei a mensagem. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. E Daniel traz a revelação do sonho. A cabeça de ouro era o império da Babilônia, na estátua. Depois havia o peito e os braços que eram de prata, que seria o império medo-persa. O ventre e as suas coxas de cobre, que seria o império da Macedônia. Depois as pernas de ferro, que era o império romano. E depois o império romano restaurado, os pés, que eram em parte de ferro e em parte de barro. Note que os pés têm 10 dedos. A Bíblia diz que o império que vai dar ocasião ao anticristo, ele será feito, lá em Apocalipse o diz, por uma confederação de 10 nações. Por que o ferro misturado com o barro? Porque vai ser uma mistura, irmãos, de autoritarismo e democracia. É o que nós estamos vendo hoje. Com os que são do lado da ideologia vigente, tratamento democrático. Com os que são contrários, vai ser um regime de ferro. Vai ser a intolerância que usa o discurso da tolerância. Vai ser o totalitarismo que usa o discurso da democracia. Para os que estão absorvidos na ideologia, eles vão lidar com esses como se fosse democracia, e com os outros vão lidar como se fosse uma tirania. É ferro e barro misturado. Mas Daniel vê uma pedra que se solta e que derruba aquela estátua, e que todos aqueles impérios então vão abaixo, e essa pedra cresce até virar uma montanha. Esta pedra é o Senhor Jesus, que na sua vinda gloriosa, irmãos, vai destruir os reinos e implantar o seu reino, que vai crescer sobre a terra como uma montanha. Quem tem a palavra final não são esses reinos, quem tem a palavra final é Jesus. O que fica não é a estátua, nem o seu ouro, nem a sua prata, nem o seu ferro, nem o seu barro. O que fica é a pedra angular, é a rocha dos séculos, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É interessante, irmãos, que nós temos outras razões para crer que Daniel foi escrito antes dos acontecimentos, porque o próprio Daniel, no seu livro, mostra que ele compreendeu os acontecimentos com profetas que viveram antes dele. Lá em Daniel, no capítulo de número 9, veja o que ele diz nos versículos 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Note, ele vai pela leitura do profeta Jeremias. Ele vai entender que o povo de Israel não guardou os anos sabáticos. Deus havia ordenado que a cada
7 anos, o 7º seria para a terra descansar. E aí ele calcula todos os que não foram devidamente guardados e dá os 70 anos. Ele lê isso no profeta Jeremias. Ainda que alguém dissesse, Daniel escreveu isso depois, o que é uma mentira, note que ele no próprio livro está apelando a Jeremias, que viveu antes e que disse qual seria o tempo do cativeiro. Então eles vão ter que arranjar também uma explicação para Jeremias, porque Jeremias, antes de concluir-se os 70 anos, já estava a dizer que seriam 70 anos, antes mesmo até de o cativeiro propriamente começar. E veja, irmãos, como a Bíblia é perfeita. Quando Daniel leu Jeremias, e aqui note que ele não leu só Jeremias, eu vou reler o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações, era de 70 anos. Ele entendeu de modo particular que seriam 70 anos pela leitura de Jeremias, mas aqui diz que ele leu os livros, os vários livros do Antigo Testamento. E é isso que explica o que ele fez. Veja o que ele fez. Eu vou ler a oração dele, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Note o que ele diz, pecamos. Ele confessa em nome do povo. E cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Ele está falando já de seus ancestrais, está confessando a culpa dos que viveram antes deles, inclusive, que ouviram o chamado ao arrependimento dos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais. Ele está confessando o pecado de seus ancestrais, como também a todo o povo da terra. A ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, os ancestrais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Observe como ele orou. Ele confessou os pecados da nação, ele confessou os pecados dos ancestrais, e ele fala que ele, depois de ler, fez isso. Ele descobriu que era 70 anos pelo profeta Jeremias, mas foi alguma outra coisa que ele leu que levou a concluir que ele deveria fazer essa oração. Veja como a Bíblia é perfeita. Levíticos, vamos para um livro de Moisés, muito antes de Daniel, muito antes de Jeremias, muito antes de todos esses livros. Levítico, capítulo de número 26. Eu vou começar aí a partir do versículo de número 14. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente. E aí Deus vai dizer uma série de coisas que vai fazer. Aí Deus vai dizer o seguinte: se vocês ainda não se arrependerem, se continuarem soberbos, aí vem outra, aí vai graduando o que vai acontecendo se eles ficarem rebeldes e permanecerem rebeldes, até que chegando lá no verso 33, Deus diz: e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. O que aconteceu quando a Babilônia atacou? Então a terra folgará nos seus sábados. Olha o que disse lá o profeta Jeremias: eu vou espalhar vocês, tirar vocês da terra, e os sábados que vocês não guardaram, os anos sabáticos que a terra deveria descansar,
ela vai folgar. O que deu os 70 anos. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos, dos caldeus. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Aí diz lá, a partir do versículo 39, e aqueles que entre vós ficareis, ou seja, os que ficaram lá na terra e se rebelaram, como diz lá no profeta Jeremias, contra a Babilônia, mesmo em pouco número, foram perseguidos mais ainda. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pelas suas iniquidades nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então, versículo 40, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Era o que Daniel estava fazendo. Daniel viu lá em Levítico, isso estava anunciado, não foi só por Jeremias, que viveu há um tempinho atrás, não, por Moisés. E Moisés disse que a coisa ia ser solucionada quando a gente confessasse os pecados nossos e dos nossos pais. Foi o que ele começou a fazer. Veja então aí, versículo 40, então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, os fiz entrar na terra dos seus inimigos. E então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei da terra, e da terra me lembrarei. Meus amados irmãos, aí não tem mais dúvida. Todos esses que questionam a autenticidade temporal de Daniel não duvidam que aquilo que está aqui nos livros de Moisés é muito mais antigo. E estava profetizado o que ia acontecer na Babilônia. Daniel orou, Daniel confessou, e as coisas foram mudando, irmãos, porque Daniel confessou em nome do povo. Primeiro, Nabucodonosor havia tomado os utensílios do templo, tornou-se arrogante, e a Bíblia diz que ele ficou como um animal sob o juízo de Deus. Isso até antes desse momento da oração de Daniel, ficou lá como um animal, até que ele, no momento de lucidez, ele reconheceu que estava sendo punido por Deus, glorificou a Deus, o reconheceu soberano, e Deus trouxe a ele lucidez. Depois vem o outro rei da Babilônia, faz um banquete, usa os utensílios do templo, e Daniel ali revela o sentido de uma inscrição que Deus faz aparecer, e diz que ele havia sido pesado na balança e achado em falta, e que iria logo perder aquele seu reino. E aí vem o império Medo-Persa, que vence a Babilônia, e então, através de Ciro, de Dário, os judeus recebem ordem para voltar à sua terra. A oração, irmãos, a vida de Daniel fez com que Deus ouvisse a súplica, e o povo regressa à sua terra da época do império Medo-Persa, vai reconstruir. E novamente outros pecados virão, outros juízos também se seguem, até aquele que veio no ano 70 depois de Cristo, por causa da recusa de Jesus, onde a nação foi espalhada. Alguém diz: pastor, por que agora eles voltaram à sua terra? Eles não deveriam estar sob juízo, espalhados? É porque estas maldições são da lei, irmãos, e a dispensação da lei chegou com o advento de Cristo. Deus agora, dando sinal de graça para os judeus, permite que eles voltem. Mas quando o povo de Deus for tirado daqui, virá novamente perseguição mais dura do que já tem havido sobre Israel. Mas Jesus Cristo voltará em glória a seu tempo, para livrar a nação, para estabelecer o seu reino. Quando nós lemos aqui, nós vemos, irmãos, como Deus tem o controle. O livro de Levíticos foi escrito por Moisés, o livro de Jeremias por Jeremias, Daniel por Daniel, Apocalipse por João, tudo sincronizado, tudo ordenado dentro de um projeto de Deus para a história. Deus está no controle.
Parece às vezes as coisas sombrias, mas Deus está no controle. Na época de Daniel estava sombrio, o povo não estava na sua terra, os muros estavam em ruínas, o templo se fora, o povo estava em cativeiro. Daniel estava lá amarrado num palácio, numa situação enclausurada, estava lá naquela situação dele, mas Daniel não se desesperou. Daniel buscou a Deus, Daniel confessou os pecados do povo, como diz aqui em Levítico. Daniel o tempo todo manteve a sua confiança. Meus irmãos, nós podemos estar sob Nabucodonosor, podemos estar sob qualquer situação desconfortável nesse mundo, mas não perca a esperança. Deus está no controle. No final ele vai virar a mesa dos ímpios, no final ele os colocará em lugares escorregadios, no final ele terá a palavra final, e aqueles que são atribulados terão descanso, e este mundo que recusou a Deus enfrentará o juízo do Todo-Poderoso. Deus está no controle. Quando nós evangelizamos pessoas, nós costumamos dizer assim para elas: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano para você. Todos nós já falamos isso alguma vez. Eu não quero descartar essa expressão, não estou dizendo que ela está errada, mas se eu quisesse colocá-la de forma mais bíblica, seria assim: Deus tem lugar para você no plano dele. Quando eu digo Deus tem um plano para você, talvez a pessoa pense que existem vários planos particulares, que a história está sem guia. Deus tem só um plano individual, mas o resultado conjunto não está nas mãos dele. Não, Deus tem um plano só. Deus tem um plano só. Agora, o que eu posso dizer é que se você entregar seu coração a Jesus, tem um lugar especial para você no plano de Deus. Tem um lugar especial no plano de Deus. Meus amados irmãos, nós vemos Abraão. Deus fez uma promessa gloriosa a Abraão, dele viria uma grande nação. Mas como Abraão foi falho, irmãos, antecipou-se para ter um filho com Agar, que não era sua esposa, achando que com isso estava ajudando Deus a fazer seu plano realizar-se, já que Sara era estéril. Esse erro teve um custo muito alto. Nasceu Ismael, que quando depois nasceu Isaac, o hostilizou. Abraão teve que tirar Ismael de casa com Agar. E vieram de Ismael esses povos que até hoje litigam com Israel. Um fardo muito pesado que Abraão e a nação teve que levar por esse erro. Davi foi o homem a quem Deus prometeu que dele viria, da sua casa, o Salvador. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu erros catastróficos. Se arrependeu, confessou a Deus, pediu perdão. Mas ele levou um fardo enorme na sua casa, inclusive perdeu um filho, e outros estragos vieram sobre a sua família, e sua história foi de dor. Nós vemos o profeta Elias ali no Monte Carmelo, instrumento nas mãos de Deus, clama e o fogo do céu vem. E ele pensa que aquela grande vitória ali, o povo diz só o Senhor é Deus, teria resolvido o problema. Mas Jezabel sabe da notícia, fica enfurecida, em vez de reconhecer a Deus, ela se empenha em matar Elias. Elias foge e entra num profundo desânimo. Só restou eu, Senhor. Ele entra numa caverna e se esconde, e Deus o chama e o reanima. Quando eu leio tudo isso, irmãos, também isso para mim é precioso. Mostra que Deus tem no seu plano pessoas como nós, falíveis, que erram, que tropeçam. Pedro disse que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus disse: quem te revelou isso não foi carne nem sangue, quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Aí Pedro, maravilhado com aquilo, logo em seguida diz: mas Jesus não vai para a cruz não, Jesus para trás de mim, Satanás. Numa hora teve uma revelação de Deus, agora estava sendo usado por Satanás. Mais na frente, Jesus disse que ele vai negá-lo por 3 vezes. Ele disse: não, Jesus vai.
mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O maravilhoso é que Deus usa os frágeis como nós, irmãos, no seu plano. Não são super-homens, são homens falhos, são homens trôpegos, homens e mulheres que Ele usa no seu plano. Ele não desiste de você. Os nossos erros nos farão carregar fardos enormes, mas Deus vai continuar conosco e vai nos ajudar a carregar os fardos dos nossos erros. Deus ainda ajuda Israel contra os descendentes de Ismael. Deus ainda foi com Davi e sua casa, mesmo inúmeros juízos vindo por conta dos seus erros. Nós somos frágeis, mas Deus nos usa e não desiste de nós. E não desiste de nós, e não abandona-nos, e não dá demissão da posição. Ele continua conosco. Por isso nós podemos dizer como Abacuque, para terminar, no capítulo de número 3, a partir do verso 17, o último capítulo: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Os popperianos dizem: a fé dos crentes não tem nada de ciência, porque não há nada que possa convencê-los de que seja falsa. Se eles são abençoados, dizem que foi Deus. Se são perseguidos, dizem que Deus os ama, ainda assim. Não tem nada que os convença. Quando nós somos perseguidos, nós cremos que Deus nos ama pela evidência, porque Ele disse que nós seríamos perseguidos. Nós cremos porque os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, Paulo diz, padecerão perseguições. Então, mesmo atribulados, nós não estamos crendo em Deus só por força de uma vontade. Nós estamos crendo em Deus porque a palavra diz isso, e ela está se mostrando verdadeira. E aquele que disse que nós seríamos perseguidos também disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Também disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Por isso Davi disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos passar por tristezas, dores, mas aquele que tem a palavra final, ele anda no meio de nós. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão louvar a Deus nesse momento.